Vamos lá. A gente olha para uma lagartixa e vê uma coisa que parece desafiar a gravidade. Elas sobem paredes, correm pelo teto, grudam em praticamente qualquer lugar. Parece mágica, né? Mas como é que elas fazem isso? A força delas é uma coisa absurda. Pensa só, uma lagartixa como essa consegue sustentar o peso do corpo inteiro usando um dedo só. Isso não é truque não, é pura física e da mais avançada acontecendo bem na nossa frente. E é essa a grande pergunta. Como exatamente funciona essa aderência que parece coisa de super-herói? E olha, não é de hoje que a gente se pergunta isso, viu? Esse quebra-cabeça tem mais de 2000 anos. O próprio Aristóteles, sim, aquele Aristóteles, já tinha notado e escrito sobre a habilidade incrível da lagartixa de correr para cima e para baixo numa árvore de qualquer jeito, até de cabeça para baixo. Com o passar do tempo, a ciência foi afunilando as possibilidades e chegou a duas teorias principais. Basicamente, dois suspeitos na disputa para explicar esse superpoder. De um lado, a gente tinha a teoria úmida, que a gente chama de adesão capilar. E do outro, a teoria seca, baseada numa coisa chamada forças de Van der Waals. Vamos entender a diferença entre as duas. A ideia da adesão capilar é bem fácil de imaginar. Sabe quando a gente pega duas lâminas de vidro, molha e elas grudam? É bem difícil de separar. A teoria era que talvez os pés da lagartixa tivessem uma camada de água microscópica que criava essa cola. Já as forças de Van der Waals são um pouco diferentes. Pensa numa atração bem fraquinha que existe entre todas as moléculas. Sozinha, ela não faz quase nada. Mas, e se a gente tivesse milhões, ou melhor, bilhões de pontos de contato? A ideia aqui é que a soma de todas essas forcinhas minúsculas poderia se transformar numa força gigantesca. Então tá, de um lado a teoria da água, do outro a teoria da atração molecular. Como decidir? Bem, os cientistas criaram um experimento simplesmente brilhante para colocar as duas frente a frente e ver qual era certa de uma vez por todas. A sacada foi a seguinte: eles pegaram duas superfícies, uma hidrofílica, que gosta de água, e outra hidrofóbica, que odeia a água. O plano era simples, medir com que força a lagartixa conseguia grudar em cada uma e ver qual teoria os resultados iriam confirmar. Antes do resultado, vamos pensar nas previsões. Se a teoria úmida estivesse certa, a lagartixa deveria grudar muito bem na superfície que gosta de água e quase nada na outra, certo? O gráfico esperado seria algo assim, uma barra bem alta e a outra quase no zero. Por outro lado, se a teoria seca das forças de Van der Waals fosse a correta, bom, aí a água não importa. A lagartixa deveria grudar com a mesma força nas duas superfícies. A previsão, nesse caso, seria um gráfico com duas barras altas bem parecidas. As previsões eram bem claras e bem diferentes uma da outra. O palco estava montado, o experimento foi feito, só faltava uma coisa. Qual foi o resultado de verdade? E os dados chegaram. E olha, eles foram absolutamente conclusivos. Não deixaram a menor margem para dúvida. E o resultado é esse aqui. A lagartixa grudou nas duas superfícies com uma força praticamente idêntica. Lembra da previsão da teoria de Van der Waals? Bateu perfeitamente. A teoria seca era a vencedora. E assim, um mistério de 2000 anos foi finalmente resolvido. O segredo não era umidade, não era uma cola, era física pura, acontecendo em nível molecular. E só para ter certeza, para dar o golpe de misericórdia na teoria úmida, medições posteriores confirmaram que os pelos nos pés da lagartixa são, na verdade, super hidrofóbicos. Eles repelem a água com muita eficiência, ou seja, uma adesão baseada em água seria simplesmente impossível. Ok, mistério resolvido. Mas isso abre a porta para uma nova pergunta ainda mais interessante. Se a gente sabe como a natureza faz, será que a gente consegue copiar? É aí que a gente entra no campo fascinante da biomimética, que é basicamente aprender com a natureza para criar novas tecnologias. Porque o ponto mais importante de tudo é este. O segredo não é uma substância, uma cola, não é química. O segredo é a estrutura física, é a geometria. Os pés da lagartixa são cobertos por milhões de pelos minúsculos, que se dividem em bilhões de pontas ainda menores. Essa geometria incrível que cria uma área de contato com a superfície que é gigantesca. E é essa área toda que permite que as forças de Van der Waals, que são individualmente fracas, se somem e virem essa supercola. E o mais incrível é que, olhando aqui, a gente vê que os cientistas conseguiram recriar essa estrutura em laboratório. Usando silicone e poliéster, eles fabricaram pontas sintéticas que imitavam perfeitamente as pontinhas dos pelos da lagartixa. E o resultado foi a primeira microestrutura adesiva seca do mundo feita por humanos.
Foi a prova de que sim, a gente podia copiar o design da natureza. Os próprios pesquisadores que fizeram a descoberta resumiram tudo perfeitamente no artigo científico que publicaram. Eles escreveram que a geometria, e não a química da superfície, é o princípio central de design na evolução das cerdas adesivas. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é de explodir a cabeça. Agora que a gente desvendou o segredo, o que vamos criar com ele? Imagina só, luvas que permitem escalar prédios, robôs de resgate que andam por qualquer superfície, adesivos médicos que grudam sem deixar resíduo. Depois de 2000 anos, o segredo foi revelado, e as possibilidades agora parecem infinitas.